Tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para conversar com vocês, falar um pouco sobre astrologia, sobre o panorama da semana. Uma semana que começa aqui no dia 11, né, de setembro. Acabamos de ter uma lua cheia em Peixes, né, ou seja, uma oposição da lua ao Sol em Virgem. Uma lua que é bastante interessante naquilo que fala da capacidade de servir, né? Servir ao próximo de uma maneira pessoal, virgem, servir ao todo, né, ou à sociedade de uma maneira impessoal, peixes, né? Então, é, as, as várias formas que esse servir pode se manifestar, eu falei um pouco na semana passada, né, mas de uma forma resumida, né? Virgem sempre vai ter uma capacidade de planejamento e de um olhar mais pragmático para as questões mais imediatas da vida, né? Ou seja, aquilo que, né, vai prestar mais atenção nas coisas que exigem um pouco de trabalho, de esforço, de planejamento, de organização, né? E sempre vai parecer, né, que para a Virgem o mundo real é mais importante, né? As coisas reais, né? As necessidades reais, né? Práticas da vida. Enquanto para peixes vai olhar esse serviço sempre com algum tom de idealismo, com algum tom de dedicação, né, e de alguma ideia de sacrifício em prol de uma causa maior, né, de um bem maior, né, quando o Peixes entende esse trabalho, né, ele acaba se dedicando a essa causa, né, então essa causa pode vir assim, de alguma filosofia de vida ou de uma religião, né, e sendo assim, isso acaba facilitando um pouco as coisas para quem é de peixes, porque peixes também pode acabar prestando muita atenção nesse mundo idealizado, né, nessa idealização de que o mundo pode ser igualitário, perfeito, né, e justo para todos, né, e quando ele, né, se depara com a realidade, né, se depara com o lado virginiano, muitas vezes ele pode preferir, né, alguma ideia de fuga, né? Então, por isso, peixes tem que tomar muito cuidado aí com ah, um pouco de tendência, né, a se deixar levar pelas ilusões. Quando o peixe se deixa levar pelas ilusões no sentido artístico, né, então cria todo um universo, né, de fantasia, um universo de beleza artística, né, que é muito válido para a humanidade e faz aí grandes e de certa forma acaba induzindo mudanças, né? Então a gente vê isso exposto no cinema, na poesia, na atuação, né, no ato de interpretar um personagem. Então tudo isso peixes têm essa aptidão. Mas a gente está numa nação de virgem, né? Então a gente tem que prestar atenção de que forma a gente enxerga esses dois lados, né? Como eu disse para vocês, no servir, né? Se, por exemplo, virgem se assume com uma posição ou seja, só acredita que o que é real é verdadeiro, né? E tem valor, então acaba por deixando de lado esse lado mais
lúdico, né, do signo de Peixes. E o pisciano, quando muitas vezes acaba esquecendo, né, o lado mais prático da vida, acaba encontrando alguns problemas aí na sua vida, né? Desde os mais básicos até os mais complicados, né? Como uma, uma dependência química, né? Ou algum processo também de algo que faça ele esquecer, né? Que ele é um indivíduo, né? E que tem conta para pagar e que essas coisas também são importantes. Então, é essencial que a gente enxergue esses dois lados, né, dentro da gente. Esses dois signos vão, com certeza, influenciar alguma área da nossa vida e a gente tem que saber que essas duas ideias são importantes, né, para que a gente consiga viver em equilíbrio. A gente acabou, como eu disse para vocês, acabou de ter uma lua cheia, né, em Peixes, ou seja, é uma lua que expõe esse lado pisciano, esse lado mais artístico, né? Mas também um lado artístico, empático, mas também um lado um pouco, né? Esse lado um pouco idealista que pode desmandar para situações, né, que não desejadas, né? Mas nessa situação, esse lado pisciano está sobre, né, sendo conduzido ali sobre a tutela do Sol ainda em Virgem, então a gente tem uma situação meio que busca o equilíbrio, mas, né, lembrar que a lua cheia é uma lua, a lua rege as emoções, né, e que a lua cheia, né, essas emoções estão, né, no seu auge, no seu cume, então podem surgir aí situações onde a gente se sente, a gente fica muito perdido com, né, com a empatia que temos pelo outro, né, a gente fica um pouco sem saber como ajudar, né, e pode acabar ficando emocionalmente, né, desanimado, ou sem motivação, né? Não usando isso como motivação. Você vai sentir a sua dor, a dor do outro, mas não vai ter, né, aquela atitude de resolver. E aí a Lua, seguindo o caminho da Lua, eu vou mostrar para vocês aqui, eu já falei semana passada, mas a Lua já entra em Áries, né, que é exatamente essa esse impulso de fazer algo, né? Esse impulso de buscar resolver, né? Buscar agir, tomar alguma ação que, né? Que gere uma melhoria, né? Então, isso a gente pode imaginar na nossa vida, né? Como também pode imaginar na relação que a gente tem com os outros, né? Se eu estou falando que eu tenho, né, uma certa empatia, que eu consigo talvez observar o que o outro precisa, talvez essa ação não seja uma ação que veja só um resultado para mim, pessoal, mas também, né, para o grupo. Então, essas coisas podem acontecer. E aí, falando num panorama um pouco mais aberto, um panorama um pouco mais amplo, a gente está num momento aí bastante delicado das eleições, né? Temos aí que avaliar os candidatos, né? E eu falei para vocês, falei bastante, né, que esse ano a gente tem uma influência bem grande, né, do signo de Gêmeos, né? E que Marte está em Gêmeos e que vai ficar 7 meses em Gêmeos e que nesses 7 meses ele vai ficar retrógrado, né? Então, esse fato, né, ele até aumenta a importância do regente de Gêmeos, que é Mercúrio. E aí eu preciso pedir desculpa para vocês, porque semana passada eu acabei esquecendo de avisar vocês que Mercúrio, né, fica retrógrado esse mês de setembro, né? Começou a ficar retrógrado entre sexta e sábado, né?
Então, sempre que a gente pensa em Mercúrio retrógrado, a gente pensa. Mercúrio rege a inteligência, a comunicação, né? Rege a mente. Então, sempre que Mercúrio fica retrógrado, a gente é levado a pensar, né? Refletir sobre comunicações que tivemos, ideias que, né, construímos. A gente precisa tomar mais cuidado, né, mais atenção, né, com assinaturas de contrato, assinaturas de documentos, né, com as agendas, né, com as datas, os horários que, né, temos agenda e temos alguns compromissos, né, então podem aparecer imprevistos, né, desde o imprevisto eletrônico, né, o telefone não funcionar, acabar a bateria, desde a, é, a gente perder o número de telefone de alguém, né, então imprevistos acontecem e a gente precisa ter um nível de atenção um pouco mais alto, né. Mercúrio tá em Libra, né, Mercúrio está em Libra e é interessante que Mercúrio em Libra é a comunicação voltada para o outro, né? Ou seja, Libra é o signo que tem uma capacidade diplomática, né, de relações públicas mais desenvolvida. Então, é interessante que você pense, né, essas atenções, né, essas preocupações com a comunicação, né, elas têm que ficar mais orientadas ou ligadas com as comunicações com os outros, né? Com E eu falei para você semana passada, né, que esse Mercúrio em Libra, ele está oposto a Marte em Áries. E até eu citei que Marte ali representaria alguém com muita vontade, né, muita iniciativa de começar algo, e que Mercúrio nessa posição seria o parceiro perfeito ali, né, é o aquela pessoa que tem aquela capacidade de realmente ser parceiro, né, ter uma atitude de cooperar com o outro, né. Eu tenho, né, esse Júpiter em Áries, eu tenho vontade de desbravar é, sei lá, esse projeto e começar e desenvolver essa ideia. E aí Mercúrio funcionaria exatamente como aquele indivíduo que sabe ser parceiro, sabe dividir, sabe cooperar com o outro. E aí, tendo essa situação do Mercúrio retrógrado, eu não posso deixar de conectar as duas ideias e dizer para vocês que as parcerias, né, sociedades, relacionamentos, né, nesse momento eles estão assim na berlinda no sentido de que precisamos mais do que nunca tomar cuidado com as comunicações que fazemos, principalmente quando nos colocamos nessa situação, né, de ser alguém que coopera com o outro, né? Ah, no meu modo de ver, quem coopera, quem assume essa posição de, né, de ser quem coopera com, né, com o líder, precisa talvez um nível um pouco maior de comprometimento, né, porque pode dar comunicações ou dar ideias que depois não seja capaz de cumprir, não consiga cumprir, né, e quem recebe essa comunicação, né, precisa ter a paciência, né, lembrar que Ares tem muita energia, mas é um signo impaciente, né? Precisa ter uma paciência de esperar a resposta do outro, né, de não tomar conclusões precipitadas, de não, de repente, responder, né, além da. Ou seja, você responde A, a pessoa responde B, e aí cria-se uma tensão, né, que muitas vezes é desnecessária, mas né, essa falta de conexão, né, essa falta de esses pequenos imprevistos, essa falta de conexão pode acabar gerando essas tensões,
né, que vão causar tensão nos grupos e principalmente nessa situação de parceria, seja parceria profissional, né, ou um relacionamento aí amoroso. Então, observem, né, a gente nunca é, né, a gente nunca é lógico que tem pessoas que têm uma capacidade, uma propensão, né, a, a tomar essa posição de parceiro, né, essa posição de quem coopera com mais facilidade, né, mas a gente nunca né, mesmo no mundo de hoje, a gente nunca é um líder só, né, a gente, nesse mundo a gente tem que ser líder, tem que ser também quem coopera, né, e vice-versa. Então a gente tem que ter essa habilidade de, né, saber escutar, né, ter aquele treino, né, mental de contar até 10, né, para não ferver, né, a impaciência de Ares, e, e daí, a partir disso, né, tomar as decisões aí, entendeu? Então, são 3 semanas, né, geralmente Mercúrio fica retrógrado aí por 20 dias, 3 semanas. Então, essas 3 semanas, espero que vocês tenham aí bastante paciência, né? Que é a qualidade que Ares precisa nesse momento, e capacidade de comunicação, né? Que é, uma habilidade, um traquejo, né? De se comunicar e de... Tem uma coisa que a gente aprende no mundo corporativo que é o seguinte, né? O cliente nunca pode ficar sem resposta, né? Você pode até dizer que você não vai conseguir entregar o seu trabalho, que de repente vai atrasar, mas a pior coisa que tem é você não dar a informação, né, de que vai atrasar, que vai perder o prazo e tudo mais. Então, realmente eu acho que nesse momento, né, com Mercúrio retrógrado em Libra, eu acho que isso talvez o melhor conselho que eu dei para vocês, né? Se vocês têm que fazer uma comunicação, comuniquem, mas não deixem a situação parecer que é um descaso seu, né? Porque isso realmente vai criar, né, impaciência do outro lado, né, do lado ariano, né? Lembrando que né, temos Áries e temos Libra no nosso mapa, então isso vai mexer com uma área da nossa vida, né? A área da nossa vida onde a gente é ariano, né, vai ser impactada, a área da nossa vida onde a gente é libriano vai ser impactada. Então a gente tem que tomar esses cuidados, né, para não acabar em situações indesejadas aí. Eu vou mostrar os mapas agora para vocês, explicar, né, a passagem até chegar, né, no sábado que vem, né, com a lua minguante, né, e aí eu acho que eu dou todas as informações e peço mais uma vez desculpa aí por esquecer do Mercúrio retrógrado de semana passada, né? Acho que é um aviso que eu não podia ter esquecido aí, mas acho que ainda tem 3 semanas aí para vocês ficarem atentos aí e tomarem seus cuidados aí. Então, estamos aqui com o mapa, né? Aproveitando que eu estou falando do Mercúrio retrógrado, Mercúrio está aqui, ó, em Libra, só para mostrar para vocês. Hoje, dia 11, domingo. Hoje a gente tem um agravante aqui, né? Que é a Lua conjunta com Júpiter aqui em Ares, ou seja, exatamente a gente tendo esse impulso da ação, né? Talvez uma ação baseada nas reflexões aqui, né? Da Lua cheia em Peixes, mas a gente tá com vontade de agir, tá com vontade de tomar uma iniciativa, e aí tem a oposição aqui com Mercúrio. Mercúrio já está retrógrado, vocês podem ver esse Rzinho aqui, ó, na frente do grau que Mercúrio está. Então, significa que ele está retrógrado, né? Da Terra
aparentemente ele está fazendo um movimento contrário, ou seja, ele está diminuindo, né, os seus graus, né? Vocês vão ver que com o passar dos dias aqui que esse número vai baixar, né? Hoje está no grau 8 de Libra, então vai diminuir. Isso é um movimento aparente, né? Eu já expliquei isso no passado para vocês. E o mais importante aqui, né, que eu acho que conecta tudo isso que eu falei, é que a gente tá num mês, tá no mês e num ano, né? Um ano bastante regido por Gêmeos. Gêmeos traz a ideia da dualidade, né? É uma ideia de é um signo mutável, né? E a dualidade é a dualidade da mente, né? Ou seja, o lado positivo, negativo, né? E a gente vive aí dias, né? Onde cada vez fica mais difícil aí a questão da polarização, né? Então a gente vive isso no dia a dia. E Marte está aqui em Gêmeos, ou seja, está botando lenha, está botando fogo nessas nossas discussões, nessas nossas polarizações, né, que parecem brigas de torcida, né, e aí com esse Mercúrio retrógrado, Mercúrio regendo, veja bem, como a astrologia ela acaba trazendo significado maior para as situações, né? Mercúrio rege dois signos, Virgem, onde eu tenho Sol e Vênus, e rege Gêmeos, né? Mercúrio retrógrado, né? Mercúrio retrógrado em Libra. Só esse Mercúrio retrógrado em Libra aqui, eu já falei para vocês que, né, se relacionar está um pouco mais difícil, né? No que tange até o diálogo, né? E aí eu tenho Marte passando aqui em Gêmeos, trazendo uma energia masculina, né, e guerreira aquilo que tange a comunicação, aquilo que tange o diálogo, né? E uma contrapartida aqui, eu tenho outro signo regido por Mercúrio, eu tenho Virgem passando Sol e Vênus, né? Esse Sol e essa Vênus aqui uma melhoria do processo, busca, né, uma busca excelência, né, busca a perfeição, né. Eu já expliquei o significado do signo de Virgem, então você tem uma busca por uma melhoria, né, seja de si mesmo, ou seja do processo, do planejamento que você fez. Então esse planejamento ele fica mais difícil, porque Mercúrio está retrógrado, né? E esse Mercúrio retrógrado acaba, mesmo fazendo um bom contato aqui ó, com Marte, né, em Gêmeos, eles acabam também bagunçando um pouco as comunicações, bagunçando um pouco, né, as aquelas questões que eu falei para vocês do signo de Gêmeos, que é aprender e ensinar, né? Então, eu vejo assim como um momento onde a gente está com muita vontade de aprender, né? Muita vontade de saber. A gente quer muito saber das coisas, mas são tantas informações, né? E tantas oportunidades que a gente fica meio perdido, fica meio disperso, né? Lembrando que é uma alunação de um signo mutável, Virgem, né? Então, esse Virgem, Gêmeos, forte, próprio Peixes aqui também, né? Com Netuno em Peixes aqui, acabam gerando situações, né, quando eles fazem contrato entre si, eles acabam gerando situações onde a gente fica disperso, esses signos mutáveis, eles
têm essa aptidão, eles têm essa capacidade de exatamente serem mais abertos a mudanças, né? Mas às vezes quando você acaba gerando essa situação, acaba gerando situações onde você sabe que precisa mudar, mas você não sabe muito bem a direção para onde ir, porque as possibilidades são muitas, né? Então eu percebo isso bastante nos signos mutáveis, né? E é bastante importante que vocês tentem manter o foco, né? Sejam flexíveis à mudança, né? Mas tentem manter o foco, né? Na minha visão, principalmente para as coisas que vocês acreditam sejam verdadeiras, né? Lembra que eu sempre coloco aqui o signo Sagitário, né? Aquele que busca a verdade, que busca o superior, ele como sendo um contraponto, né? Algo que balanceia, né? A nossa tendência geminiana de falar sobre vários assuntos, saber sobre vários assuntos, né? Então, quando a gente traz um pouco de Sagitário, a gente acaba focando melhor, não perde a capacidade de mudança, né, da flexibilidade, mas acaba focando melhor, né, buscando um significado para as coisas. E aqui na questão, né, nessa dualidade Virgem e Peixes, né, saber, né, dosar, né, assim, as necessidades do mundo real, né, da vida prática, de pagar as contas, de se alimentar, né, fazer exercício, com os nossos ideais, os sonhos, né, aquilo que nos inspira, que nos motiva, né? Então, na minha visão, quando eu ligo a televisão, né, eu vejo coisas absurdas acontecendo, né, como o presidente falando que é imbrochável, eu vejo é, atitudes, né, vocês devem ter percebido que eu estudo vários assuntos, né, mas ultimamente eu tenho estudado muito sobre economia, até porque já falei para vocês aqui, existe uma perspectiva, né, de piora da economia mundial, né, isso que eu estou falando. O Brasil, né, está se beneficiando, né, dessa piora do resto do mundo, está se beneficiando e espero que a gente aproveite a oportunidade para crescer, né? Mas tudo vai depender das eleições aí. Mas então você vê muita coisa quando a gente olha um pouco para a economia, a gente vê muita gente falando, né? É, tentando trazer um otimismo que não existe, né? Que não tem nem embasado em nada, né? E sendo um pouco ilusionista das coisas, né? Ou trazendo um véu de ilusão para as pessoas, para o mundo continuar do jeito que está e para as coisas não mudarem. Então, e isso eu falo num alto nível, né? A Christine Lagarde essa semana disse que a Europa não vai entrar em recessão, né? Então, é um tipo de véu que ela joga ali, né, para as críticas que ela está recebendo, para o próprio povo, né, da União Europeia, né, que provavelmente vai perder emprego, vai ter uma diminuição econômica ali, porque a situação dos juros, né, e dívida e a falta das commodities vai ser, né, crucial para isso acontecer, né? Mas a gente vê exatamente esse balaio de gato, né? Muita gente falando um monte de coisas, né? Muitas vezes sem embasamento, muitas vezes sem ele nem beira e faz parte do momento, né? Eu só queria tranquilizar vocês, né? Para que vocês entendam que esse balaio de gato, né? Esse samba do crioulo doido, é, faz parte do momento astrológico aí, né? E aí eu fico até mais contente, mais seguro de
de ter dado o conselho certo, né? Busca, né? Eu falei para vocês desde o começo do ano, busca a verdade, né? Busca ter embasamento nas informações que você busca, busca fontes confiáveis, né? Fontes que não estão ligadas com o lado A, o lado B, com é, Rússia ou Ucrânia, PT ou o PL, né? Bolsonaro ou Lula, né? Busquem assim, informações. E muitas vezes vocês precisam ver os dois lados, né? Você precisa ver o que o Bolsonaro está falando, você precisa ver o que o Lula está falando, para tirar suas próprias conclusões, né? E saber o caminho que tomar. Então, acho que o conselho não mudou aí. Busca a verdade, né? Como um caminho para ficar, né? Mais, sim, mais até um pouco mais calmo, né? Com essa balbúrdia aí do mundo atual. E aí, falando da semana, né, eu tinha falado semana passada que a Lua fazia alguns aspectos interessantes aqui, e aqui o que me chama a atenção no dia de hoje é esse grande trígono, tá vendo esse triângulo azul aqui, ó, entre Sol em Virgem, Plutão em Capricórnio, né, e Urano em Touro, ou seja, isso aqui nos dá uma capacidade de planejamento, né, e atitude prática, né, muito grande, né, é um domingo, né, mas, por exemplo, quem está em casa precisa organizar alguma coisa, precisa planejar, fazer algum tipo de planejamento financeiro ou até planejar uma viagem, um dia é muito bom, né, porque você vai ter um olhar realista sobre a situação, vai ter um olhar mais pragmático sobre o que está acontecendo, né? Essa oposição aqui, né, Lua, Mercúrio, Júpiter, Mercúrio, são essas questões, né, das relações que precisam ser trabalhadas aí, né? Então, quando você estiver numa posição de liderança, né, tenha paciência com aqueles que você está liderando. E quando você tiver uma posição, né, de aquele que coopera, aquele que ajuda, então tenha também um certo traquejo para defender a sua ideia, né, para não demonstrar algum nível de desconexão, né. Então, às vezes a gente pode se comunicar mal e se demonstrar desinteressado. Às vezes a gente pode se comunicar mal e se mostrar, sei lá, mal educado, né. Então, um pouco mais de atenção à forma como a gente se comunica, né. Aí a gente passa pro dia 12, que é segunda-feira, e a Lua avança aqui em Áries, né? Ela sai da oposição com Mercúrio, né? E acaba fazendo um bom aspecto aqui com Saturno, né? Em Aquário, né? Um aspecto que alimenta nossa liberdade pessoal, né? E o quanto dessa liberdade pessoal ela é tocada pelo coletivo, né? Ou porque é um aspecto positivo. Então, o quanto dessa liberdade pessoal ela é alimentada, né? É, e, e também ela habilita a liberdade do coletivo, né? Uma coisa que é interessante aqui, né? Vocês podem ver, é que a Vênus ela vai se aproximando aqui, ela vai caminhando aqui no signo de Virgem, ela vai se aproximando de uma quadratura com o Marte em Gêmeos, né? Então, é, uma quadratura de Marte com Sol já é algum tipo de disputa de poder, né? Porque os dois são dois planetas masculinos, né? Marte e Sol, então tem algum conflito de poder aqui envolvido, né? Alguém quer falar mais alto, né?
Alguém quer ser mais alguém quer demonstrar mais força, né? Mas a gente até consegue entender nesse tipo de conflito. Agora, esse conflito de Vênus com Marte é o tipo de conflito que ou já é atração, né? Ou a gente fica atraído, né? Assim, é a mesma relação de das oposições, né, das polaridades. Então, se fosse, por exemplo, uma oposição de Marte com Vênus, seria atração, né? Atração perfeita, porque um vai representar um lado do polo aqui, né? E o outro, o polo oposto. Mas é uma quadratura, mas ao mesmo tempo que gera atração, também gera repulsão. E aí vai depender, né, de cada um, né? Um exemplo prático, né? Gêmeos é muito voltado à conversa, né? À informação. E Virgem muito voltado à organização, né? Sim, a buscar uma excelência. Então, por exemplo, mas os dois podem ficar dispersos no que está no que tá fazendo, né? Gêmeos pode ficar disperso em se comunicar, de trazer várias informações de vários assuntos, e Virgem pode ficar preocupado com, né, desde, né, com várias organizações que eles têm que fazer e perder o foco também. Então dentro desse âmbito, né, existem várias situações onde você pode acabar gerando atração e repulsa, né? Então, por exemplo, o geminiano está falando, né, sobre um assunto, né, que o virginiano não gosta, né? Então, é, o virginiano é regido por Mercúrio. Os virginianos têm a fama de ser bastante críticos, né? Mas é do hábito dele de buscar uma excelência, né? Uma melhoria para a situação. Então ele vai criticar o geminiano aqui. Então, o geminiano, como ele está falando um assunto, né? Um assunto que não tem um significado tão grande para ele, né? Mas que ele só está comunicando, ele ele ganha, né? Porque ele não está tão assim conectado com esse assunto, não está tão comprometido com esse assunto, mas ao mesmo tempo a crítica acaba desmotivando esse menino, né, de falar, de expor suas ideias. Então, é como eu disse para vocês, ou se gera uma atração, né, ou uma repulsa muito grande, né? Então, vai depender do nosso traquejo de saber se comunicar, né? E de realmente como desenvolver essas duas ideias, né? E por que eu trouxe a questão da atração? Porque são os dois astros aí que regem, né, as tendências masculino e feminino. Então, só por isso já, já tinha a questão da atração, né? Mas também tem a questão da quadratura. Então, a quadratura ela pode gerar essa sensação de você ter uma atração muito grande ou ter uma repulsa muito grande, né? Então, eu já falei para vocês, né, que essa relação de Virgem, ela tem essa tendência, mas busca essa flexibilidade, né? Mas que essa flexibilidade, né, sim, exacerbada é dispersão. Então, a gente vai ficar um pouco disperso, né, entre a praticidade, né, de organização de Virgem, a comunicabilidade, né, e a busca por saber de Gêmeos, a compreensão, né, e a empatia de Peixes, né, e uma busca por algo maior aí de Sagitário. Mas são situações que nos colocam, né,
sempre tem uma tendência de você ter uma flexibilidade para superar, né, desafios ou situações, né? Ser capaz de ser flexível, né, e compreender essas situações é uma arte, né? Principalmente quando a gente tem, por exemplo, muitos planetas em signos fixos e a gente é muito focado, muito assim, direcionado para algo, a gente fica, né, realmente, como eu disse para vocês aí, né, a gente fica meio perdido aí. Os assuntos na televisão são variados e muitas vezes os mais absurdos possíveis, né? Quando a gente vai buscar outras mídias, outros meios, a gente percebe que existe a mesma situação. Então, é saber realmente buscar o seu foco, né? E só que compreendendo que às vezes você precisa, né, abrir mão daquele caminho reto que você vai reto e chegar. Às vezes você precisa, né, compreender que você precisa subir uma cordilheira e depois nadar num rio, né, que o caminho pode não ser aquele caminho reto que os signos fixos querem, né? Ó, eu vou sair daqui do ponto zero, eu vou chegar lá. Não, às vezes você tem que fazer certas adaptações, né, que, sim, é o meu modo de ver, sempre vai fazer você chegar lá no final, né, com mais ferramentas, né? Para quem joga videogame aí, né, é como se você fosse desenvolvendo ferramentas aí no meio do percurso, né? As ferramentas não são não, as ferramentas não são o principal, né? Não são o seu objetivo, mas é, você tem que desenvolver aquelas ferramentas ali para chegar no seu destino final, né? Então é mais ou menos assim. Esse é o meu modo de ver, tá, pessoal? São reflexões minhas, né? Mas cada um vai encarar de um jeito. Pode ser que você encare só como chateação mesmo. Mas aí acho que o percurso fica mais chato, né? Dia 13, terça-feira, já passei. Dia 14, estamos na quarta-feira e a Lua encosta aqui, né, em Urano, fazendo uma quadratura para Saturno, né? Então a Lua encosta Urano, reforçando aquela quadratura, que é essa quadratura que, né, que está fazendo a gente modificar, né, aquilo que a gente entende como sociedade e como a gente lida com o dinheiro, né? Então, a Lua botando aí um pouco de pilha nessa situação aqui, né? Então, ao mesmo tempo que ela faz quadratura para Saturno, ela faz um bom aspecto aqui para o Sol, né? Que está em Virgem, então também tem um lado positivo, né? Ela reforça, né, a nossa capacidade administrativa, né? É, pragmática aqui, mas também traz reflexões aqui sobre o coletivo, né? Se a gente está gerando recursos que favoreçam aí o coletivo, o todo, né? Não seja só um favorecimento pessoal, né? E aí a gente vai para o dia 15 e a Lua. Então, ou seja, no dia 14 e dia 15, a Lua passando aqui por esse Urano, passando no finalzinho de Touro, vai fazer um grande trígono aqui, né? Nos signos de terra, né? Reforçar aquele grande trígono que foi formado no dia de hoje, inclusive, né? A gente voltar aqui no dia de hoje, ó, dia 11, a gente tem o grande trígono aqui sendo formado pelo Sol, Urano, né? E Plutão. Então, a gente for lá para o dia 15, então a Lua, do dia 14 dia 15, a Lua também reforça esse grande trígono aqui, né?
que é aquilo que eu tinha falado para vocês, uma grande capacidade de planejamento, visão administrativa, é, visão prática, pensar em como, né, ganhar dinheiro, como trabalhar, como desenvolver métodos mais métodos mais favoráveis, né, para o trabalho, para a produção. Então a gente tem aí um reforço disso que com a Lua passando aqui, né? Tem o dia 14 e o dia 15. Nesse dia 14 aqui, nesse dia 15, vocês podem perceber isso que eu falei exatamente para vocês, ó. Quadratura exata aqui, né, de Vênus e Marte, né? Então é um dia bastante interessante aí para relações, né, quando você pensa na atração, né, para relações amorosas, né, mas tomem cuidado aí, porque essa atração pode virar rapidamente para repulsa, né? E Marte passando aqui em Gêmeos, né? Marte passando aqui, começa a formar aqui, né, um trígono com Saturno, né? O que torna essas comunicações, né, essa polarização um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais dentro do ético, né? Pode trazer um olhar um pouco mais ético sobre essas comunicações, a gente pode ficar menos propenso a, é, a transmitir informações não verdadeiras. Não vou dizer que a gente pode ficar, mas eu vou falar, é exatamente isso. A gente vai ficar menos propenso a mentir, né? Mas se a gente tem se a gente se vale desse recurso, né, da mentira, aqui esse contato com Saturno faz a gente ser menos mentiroso, né? Então, e também, né, uma outra coisa aqui é prestar mais atenção nas comunicações e prestar atenção, e perceber também a mentira nas comunicações, né? Então, esse Saturno aqui lança um olhar mais crítico sobre as comunicações que fazemos, né? Sobre as informações que transmitimos, né? Lembrar, Mercúrio está retrógrado, né? Em Libra, né? Ou seja, mais um ponto aí que vai fazer a gente prestar bastante atenção, né? Tudo que eu expliquei aqui no começo do vídeo, nas informações que transmitimos, né? Então, prestem atenção nas informações que vocês transmitem, né? Não busquem, não usem o recurso da mentira, porque vai ficar mais pesado essa situação, porque como eu disse para vocês, né, em novembro esse Marte fica retrógrado, né? Se hoje quem está retrógrado é Mercúrio, em novembro esse Marte fica retrógrado, né? E além de fazer esse contato com Saturno, né, todo planeta retrógrado, né, tem uma necessidade de reflexão sobre, o uso dessa energia. Então, Marte aí em Gêmeos vai acabar se deparando com o resultado de todas as informações que transmitiu, né? Se foram informações verdadeiras, justas, né, e positivas, né, se a gente pensar na questão do ensino, vai receber aplausos, né? Agora, se foram inverdades, né, ou informações não checadas, né, sabe, a informação você recebe, né, eu sou
time Bolsonaro, né? Então, estão dizendo que o MST vai, se o Lula ganhar, o MST vai, sei lá, invadir um monte de fazenda. Então, com certeza, né, se você transmite uma informação que não é verdadeira, uma informação que você não checou, né, com certeza, lá em novembro, quando esse Marte ficar retrógrado, fazendo esse contato com Saturno, você vai acabar recebendo o resultado dessas informações não verdadeiras que você transmitiu, né? Isso começa agora, né, com esse Mercúrio retrógrado aqui em Libra, já meio que, né, botando aqui uma lente, né, aquela lente de aumento nas comunicações que fazemos aí com os nossos sócios ou com, né, com as relações amorosas aí. Então, relações de família também, né? Quem não tem aí um parente que é fervorosamente bolsonarista ou fervorosamente lulista, né? E o quão difícil é se comunicar com essa pessoa, né? Então, prestem atenção aí nessas situações, porque são situações que tendem a ficar mais críticas aí, né? É, então, esse é o melhor conselho que eu posso dar para vocês, né? Prestem atenção, né, e foquem na verdade, né? Foquem na informação, pesquisem, né? Quando vocês receberem uma informação, pesquisa, vê se é verdade, vê se vocês podem passar essa informação para frente, né? Porque a gente vai acabar tendo que refletir sobre elas lá quando chegar novembro, né? E aqui, dia 16, sexta-feira, a Lua encosta aqui em Marte, em Gêmeos, né? Que torna é, essas comunicações, né, mais acaloradas, porque, como eu falei para vocês, Lua é emoção, né? Então a gente fica mais emocionalmente, né? A gente pode ficar mais emocionado quando transmite informações, né? Isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, essa Lua vai fazer aspectos positivos aqui para Mercúrio, né, em Libra, né, que trazer pode tornar agradáveis as comunicações, mas logo em seguida faz aqui a conjunção com Marte, né, que pode trazer mais agressividade, né? Se a gente ficar, se Marte em Gêmeos já traz uma certa agressividade para as comunicações, quando a Lua passa, né, por aí trazendo uma emotividade maior, né? Então, vocês podem imaginar que a gente pode ficar mais emocionado aí, mais nervoso, mais colérico, né? Transmitindo alguma informação, né? Não posso deixar de lembrar, né, daqueles casos onde vemos aí pessoas passando do limite, né, e ferindo, isso falando de eleições, né, ferindo pessoas do partido oposto, né? Então, complicado, né? Então, não se coloquem aí em situações aí de disputa verbal, né? O clima tende a ficar mais quente. E aí estamos no dia 17, sábado, e o software não mudou a lua. Então, dia 17, a lua passa no finalzinho de Gêmeos, né? Ainda tem o mesmo peso aqui, né, sobre as comunicações, para chegar no dia 18, domingo. Mas antes aqui eu passei lembrando, né?
É que não, eu não peguei o momento exato aqui, mas essa lua vai fazer, né? Vai ser uma lua minguante em Gêmeos, né? Mais um motivo, né? Lembrar que lua minguante é sempre uma lua, uma lua de reflexão, né? Então, mais um motivo para ser cauteloso com as comunicações, refletir sobre as informações que transmitimos, né? Mais um motivo aqui, a lua minguante aqui com o Sol, né? E vai fazer a gente, eu quero pensar assim, que vai fazer a gente pensar em minguar essas informações, né? Mal acabadas, né? Que transmitimos, né? E focar naquilo que é verdadeiro, né? Eu acho que é o mais positivo que eu consigo enxergar aqui. Para chegar aqui no domingo, a Lua entra em Câncer e já vai fazer uma quadratura aqui, né? Com Mercúrio em Libra e Júpiter em Áries. Aqui eu tenho que lembrar como foi tenso, né? A alunação de Câncer, acontecendo várias quadraturas nos signos cardinais, né? Essa quadratura é uma quadratura para tirar a gente da zona de conforto, para realmente nos dar energia para iniciar algo, né? Mas você tem que levar em consideração, né, que você tem ali um Mercúrio retrógrado e que esse Mercúrio retrógrado pode nos levar a ter algumas comunicações mal feitas, né? Ou ter alguns imprevistos, né? Em que acabam gerando alguma tensão, né? Entre comandantes, né? E liderados, ou entre líderes e parceiros, né? E colaboradores. Então, essa lua aí em Câncer, ela traz no meu modo de ver, ela traz, né, ela deveria trazer, se fosse um aspecto positivo, né, poderia trazer uma liderança emocional, né, aquela capacidade de delegar. Mas o clima já está tenso aí e talvez a gente tenha que ter um pouco mais de pensar mais, né, nessa questão de delegar, pensar mais em como liderar, né, e pensar mais em como colaborar, né? Então a gente tem que estar mais conectado e prestar atenção nas situações para não criar tensões desnecessárias. Então é isso, pessoal. Falei bastante. Minha intenção é diminuir o tamanho dos vídeos, né? O Instagram já não permite que eu poste vídeos longos, né? Mas eu estou tentando trazer o máximo de informação, né? Com tamanho de vídeo menor para vocês, para ficar mais fácil para assistir, né? E também para ter menos imprevistos aí na postagem, né? Se vocês quiserem falar comigo, fazer um mapa astral, meu telefone está nos comentários. Tem uma apostila que eu já fiz, né, sobre astrologia e psicologia junguiana, né? Se você quiser, entre em contato também pelo telefone. E aqui eu só posso deixar uma boa semana para vocês, né? Uma semana aí de lua cheia em peixes, que se desenvolve até sexta e sábado, né? E espero que vocês aproveitem aí o clima virginiano de praticidade, de busca por excelência, busca por melhoria, né? E não fiquem tão dispersos, né? Na, em vários assuntos, porque é uma tendência
do momento, né? Então, tentem não, tentem aproveitar as possibilidades, mas sem perder o caminho do seu propósito, o caminho ali do seu projeto, né? Então, acho que é o melhor, talvez o melhor conselho que eu possa dar para vocês aí. Então, mais uma vez, um abraço, né? Uma boa semana. Tchau.